que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar com a caridade aos instantes, a todos os que vieram rezar pelos seus entes queridos, de modo muito particular, neste 7º dia do nosso irmão Milton, neste primeiro ano de nossa irmã Ida. Nossas condolências e nossa solidariedade na oração pelo descanso eterno destes irmãos. Nas quartas-feiras, nesta paróquia, temos o costume de dedicar este tempo breve de reflexão para aprofundar os nossos conhecimentos da fé. E na quarta-feira da semana passada, iniciamos uma série de 30 catequeses sobre o Ano Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. Na semana passada, contemplávamos um ano jubilar, um ano da graça em si, o que é um ano santo. E hoje, brevemente, nos perguntaremos e tentaremos responder o que é a misericórdia, para que aí tenhamos uma compreensão do que seja o ano santo da misericórdia. A palavra misericórdia tem diversas fontes. Do latim misericordias, que é a junção de duas palavras, cordes, coração, e miséria. O coração que sente a dor da miséria do irmão. Do hebraico vem da palavra keser. Keser é uma palavra que significa aliança entre duas partes, a partir da qual a parte que sofre é causa de angústia para a parte que pode ir em seu socorro. Ou seja, tem o mesmo sentido de misericórdia, o coração que sente a dor na miséria alheia. E é uma palavra que vem do grego eleos, um sentimento de comoção, um sentimento de compaixão. Compaixão é outra palavra de origem latina, compassio, sofrer com aquele que sofre. Daí também entendermos o uso na liturgia. Às vezes cantamos no ato penitencial, eleison vem do eleos, tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade. Kyrie, Senhor, Christe, Cristo. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade de nós. Muitas são as fontes que poderíamos usar para explicar o que é a misericórdia a partir do ponto de vista divino. Mas não existe melhor fonte do que a revelação, aquilo que Deus revela de si sobre a misericórdia. E, em se tratando de misericórdia, São Lucas é imbatível no seu Evangelho, porque são muitas as parábolas nas quais ele trata da misericórdia de Deus. A mais excelsa, talvez possamos afirmar, seja a parábola do bom samaritano.
porque bem sabemos que o bom samaritano se refere a nosso Senhor Jesus Cristo, que diante da miséria humana sente compaixão e desce ao nível daqueles que estão sofrendo, toma sobre si as dores da humanidade e se envolve de tal forma que não permite simplesmente sentir pena. Porque sentir pena é um sentimento muito triste, muito pobre. Sentir pena é olhar e dizer, ó, coitadinho, sigo a minha vida e o coitadinho continua coitadinho. Agora, misericórdia é algo que me envolve nas entranhas, é algo que me incomoda e que não me deixa em paz. Não me dá paz de consciência enquanto eu não faço aquilo que esteja ao meu alcance pela pessoa que sofre. Isto é o que contemplamos na parábola do bom samaritano. O bom samaritano é o exemplo mais excelso, ao meu modo de ver, sobre da misericórdia, o exemplo mais excelso sobre a misericórdia de Deus, porque o primeiro a ter misericórdia foi Deus, que não se contentou em ver a obra da criação afastada. Porque quando o pecado entra no mundo, por que o pecado ofende a Deus? Deus não é menos Deus porque pecamos, nem é mais Deus se formos santos, porque Deus em si é imutável. Mas o pecado ofende a Deus porque, assim como um pai ou uma mãe, em sã consciência, se sentem entristecidos, frustrados diante de um filho ou de uma filha que não está tão bem quanto poderia estar, também Deus, ao ver que pelo pecado nós nos desumanizamos, nos tornamos menos gente, usando uma expressão bem popular, Ele tem misericórdia, vem ao nosso encontro, não se contenta em se lamentar, em sentir pena, vem ao nosso encontro, toma-nos em seus braços, não só toma-nos em seus braços, mas na plenitude dos tempos, assume a nossa natureza, aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, nos diz São Paulo, se referindo ao Senhor Jesus. Assume a nossa natureza e a redime. É o exemplo máximo da misericórdia, o bom Deus. O exemplo máximo da misericórdia está na Santa Cruz, que há poucos dias contemplávamos com tanta devoção na Semana Santa. Meus caros, é importante que fique ao menos dessa reflexão de hoje o seguinte, que a misericórdia tem que passar na nossa vida do nível afetivo, aquele sentir pena só enquanto sentimento, tem que transcender o nível afetivo e chegar ao nível efetivo. Fazer alguma coisa. Enquanto não transcendemos o sentimento de misericórdia e passamos às obras de misericórdia, ainda não compreendemos o que seja misericórdia. E por que é que o Papa Francisco decretou este ano santo extraordinário? Semana passada vimos a diferença entre ano santo ordinário e ano santo extraordinário. Por que decretou este ano santo extraordinário da misericórdia? Porque talvez como nunca ou poucas vezes na história da humanidade, tanto se falou em direitos humanos, em respeito às minorias, em cuidado com a natureza, em cuidado com o próximo, mas talvez nunca na história da humanidade, enquanto se fala tanto sobre isso, se faz tão pouco a respeito. Porque, como diz o ditado, é muito fácil, ou relativamente fácil, amar a humanidade. Mas como é difícil amar o próximo, aquele que convive conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que, enfim, está ao nosso lado. Não é fácil amar concretamente uma pessoa. E o Papa Francisco, muito sensível a estas questões, tem percebido que é preciso gritar à humanidade, sobretudo a começar por nós, cristãos, aquilo que Santo Antônio de Pádua já gritava há séculos atrás: cessem os discursos, falem as obras. É por isso que neste ano santo da misericórdia, o Papa concede
a quem pratica as obras de misericórdia indulgências, ou seja, coloca motivações a mais para que transcendamos o sentimento ou o discurso bonito sobre a misericórdia e arregacemos as mangas e nos coloquemos a serviço, lavemos de fato os pés uns dos outros. Vale-nos, Santa Maria, para que nos perguntemos se na nossa vida, com muita honestidade, com muita humildade, nos contentamos em sentir pena de quem sofre, ou se de fato fomentamos no nosso coração a misericórdia. Repito, o melhor espelho para termos a resposta é contemplar a Santa Cruz e observar o que fez o Senhor, a que pontos chega, de fato, a misericórdia plena, profunda e radical. Na semana que vem meditaremos sobre a Porta Santa. Qual a sua origem? Qual o seu significado? E como passar do símbolo da travessia da Porta Santa à vivência desta passagem, desta Páscoa do pecado para a graça de Deus.